Às vezes, em meu trabalho, sinto um pavor existencial. Isso não acontece quando fico sabendo da violência doméstica na vida de meus clientes. Não há espaço para o horror. As pessoas precisam ser salvas. Tudo está claro. Basta agir. O horror existencial aparece quando as próprias pessoas, com suas próprias mãos, ou melhor, cabeça, criam problemas para si mesmas e depois sofrem seriamente com eles. Assassinato no meio do nada. Aqui está o exemplo mais vívido. Um homem me procura e descreve seu problema. Esta é uma história sintética, coletada de diferentes histórias, com detalhes alterados. Todas as coincidências são acidentais. Ele não teve nenhuma paixão por sua esposa durante vários anos. E agora, como não há paixão, é necessário se divorciar. A questão é como tornar o divórcio indolor. Porque ela é uma boa mulher, não quero ofendê-la. É aí que começa o pavor existencial em mim. Certo, esse homem. Ele me procurou, vamos resolver o problema e o casamento sobreviverá. Mas quantos casamentos serão destruídos por causa de uma pequena coisa? Uma maneira errada de ver o mundo. Mais ainda, quantos casamentos serão destruídos por causa da ignorância? Impossível calcular. É essa facilidade insana com que a ignorância das pessoas as leva a matar bons casamentos que me leva a um estado de pavor existencial. Não é assim que deveria ser. De que ignorância estou falando? Da ignorância básica dos fundamentos da existência humana e da natureza humana. Nesse caso específico, que é, deixa-me lembrá-lo, é sintético, de histórias diferentes com detalhes alterados, o homem não tem absolutamente nenhuma ideia de como funciona a esfera emocional, afetiva, de um ser humano. E estaria tudo bem se ele simplesmente não soubesse. Eu não falaria sobre ignorância. Em nosso caso, além da ignorância, o homem demonstra, se assim posso dizer, anticonhecimento. Simplificando, por alguma razão ele decidiu que deve haver paixão em um casamento e que é a presença da paixão que determina a qualidade do casamento. Deixa-me enfatizar mais uma vez, para que esse pensamento seja totalmente compreendido. Um homem inventou para si mesmo o que exatamente deve haver em um casamento e o que exatamente determina a qualidade desse casamento. O homem aprendeu isso não por meio de pesquisas, não por sua própria experiência. O homem inventou isso. Exatamente. Inventou. Na linguagem comum, essas invenções são chamadas de percepções, como percepções sobre algo. Por exemplo, a ideia de certo e errado, de justiça e assim por diante, em todo o espectro da vida. Na ciência, isso é chamado de esquemas cognitivos. Mas podemos usar o termo mais simples: representações. Nosso herói também tem representações sobre o casamento, e se a realidade não corresponder à representação, tanto pior para a realidade. Paixão no casamento. Infelizmente, as ideias de muitas pessoas sobre a ordem mundial, no sentido amplo da palavra, são baseadas em fantasias e não em conhecimento. É o que acontece em nosso caso. Na realidade, a paixão é uma experiência de pico que acontece em determinados intervalos, geralmente imprevisíveis, e, como qualquer experiência de pico, não dura muito tempo. O organismo humano simplesmente não pode viver de outra forma. Em primeiro lugar, há uma falta elementar de recursos. Para estar permanentemente no estado de pico, você precisa de uma grande quantidade de energia, que o organismo não tem. Além disso, é simplesmente impossível colocar essa quantidade de energia no organismo, pelo simples fato de que ninguém se alimenta no estado de pico. Em segundo lugar, os seres humanos tendem a se adaptar a diferentes estados. Todos os estudos mostram a mesma coisa. 2 meses depois de ganhar uma grande quantia de dinheiro na loteria, as pessoas se sentem exatamente como antes de ganhar, e algumas, ainda pior. Portanto, você deve saber que não existe paixão permanente em relacionamentos de longo prazo. Há explosões com intervalos imprevisíveis. Essas explosões podem ser induzidas pela criação das condições certas, como a vivência constante de novas experiências juntos. Mas nosso herói não sabe disso e arruína seu casamento. Como não ficar horrorizado com uma coisa dessas? A realidade como ela é, como você pode ver. A realidade é muito diferente da ideia que o nosso herói inventou para si mesmo. Na realidade, um casamento baseado apenas na paixão é simplesmente inviável. Uma paixão é muito pouco para um casamento durar. Na realidade, a felicidade no casamento se baseia na similaridade de ideias sobre a ordem mundial, nos interesses comuns, na confiança e no apoio, na capacidade e no desejo de ambos os parceiros de criar uma atmosfera nutritiva e segura, no respeito e no flerte sexual constante um com o outro. Na realidade, a paixão, como escrevi acima, ainda está presente no casamento,
apenas não como um pano de fundo constante, mas em explosões, na realidade. Finalmente, o casamento envolve um trabalho incansável, os relacionamentos são criados, eles precisam ser investidos, precisam ser engajados. Para resumir, a paixão nos relacionamentos está sempre presente, na forma de explosões com periodicidade imprevisível. A periodicidade pode ser influenciada, se você fizer isso. Para falar de forma mais ampla, antes de tomar a decisão de se divorciar, seria bom verificar a consistência das ideias que o levam a se divorciar. Muitas ideias são francamente insanas, como no exemplo em questão, e ser guiado por elas é simplesmente inaceitável. A loucura não pode gerar felicidade. Lembre-se disso. O próximo artigo será sobre como aumentar o desejo sexual. E isso é tudo para mim. Obrigado por sua atenção.